Era fim de tarde, e o céu tingido de um tom alaranjado trazia uma sensação de calmaria ao pequeno vilarejo. Eu estava sozinha no galpão, um espaço simples, mas que tinha algo especial para mim. Era lá que eu guardava lembranças do passado, objetos antigos e encontrava um refúgio para fugir do caos da vida cotidiana. Naquele dia, decidi organizar algumas coisas que estavam acumulando poeira há anos. Entre caixas e ferramentas, o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som distante das árvores balançando ao vento. Foi então que ouvi passos, rápidos, firmes. Olhei para trás e, para minha surpresa, vi Caio, meu vizinho. Ele era um homem alto, de olhar profundo, e havia algo nele que sempre me intrigava. Embora mantivéssemos uma relação cordial, ele raramente se aproximava sem motivo. Estava de camiseta branca e jeans desgastados, com as mãos nos bolsos. Seu semblante, normalmente tranquilo, parecia carregado de algo que eu não conseguia identificar. Oi, Mo, Isabela, disse ele, hesitante, enquanto dava um passo para dentro do galpão. Sua voz grave ecoou pelo espaço vazio. Caio? Respondi surpresa. O que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Ele deu de ombros, mas seus olhos não desviaram dos meus. Vi que você estava aqui sozinha. Achei que talvez precisasse de ajuda. Sorri de leve, tentando mascarar meu nervosismo. Estou apenas arrumando umas coisas, nada demais. Ele caminhou devagar até uma bancada de madeira, passando os dedos pelas ferramentas espalhadas. Parece pesado para fazer sozinha. Posso te ajudar? Por um instante, considerei recusar. Algo na presença dele parecia diferente, mais intenso do que o habitual. Mas antes que pudesse responder, ele pegou uma das caixas mais pesadas e começou a carregá-la para o canto. Onde coloco isso? Ali, perto da estante. Apontei, ainda tentando entender o motivo da sua visita repentina. Enquanto trabalhávamos lado a lado, a proximidade entre nós parecia encher o espaço com uma tensão palpável. A cada movimento, sentia seu olhar sobre mim, observando mais do que apenas os objetos no galpão. Tentava focar no que estava fazendo, mas era impossível ignorar a presença dele tão próxima, o cheiro amadeirado do seu perfume, a maneira como seus braços se moviam ao levantar os pesos. Por que está me olhando assim? Perguntei tentando soar casual, mas minha voz entregava um leve tremor. Caio hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Você já percebeu como estamos sempre ocupados demais para realmente conversar? Sua pergunta me pegou de surpresa. Antes que pudesse responder, ele se aproximou mais, apoiando a mão na bancada ao meu lado. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez percebi que não era curiosidade ou gentileza que ele carregava. Era algo mais profundo, algo que ele parecia lutar para controlar. Às vezes, acho que estamos evitando algo que está bem aqui, na nossa frente, ele disse baixinho, sua voz carregada de sinceridade. Senti meu coração acelerar. As palavras dele pairavam no ar, carregadas de uma intensidade que não podia ser ignorada. A pequena distância entre nós agora parecia insuportável, como se cada centímetro carregasse uma promessa do desconhecido. Por um momento, o ar entre nós ficou mais denso. Podia ouvir minha própria respiração, enquanto o olhar de Caio permanecia fixo no meu. Havia algo nos olhos dele que fazia meu corpo responder de uma forma que eu não entendia totalmente. Um calor estranho subiu pela minha pele e senti as palavras dele ecoando em minha mente, repetindo-se como um segredo desvendado. Evitar? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Do que você está falando, Caio? Ele desviou o olhar por um segundo, passando a mão pela nuca em um gesto nervoso. Não sei. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas
Às vezes parece que há algo mais entre a gente, algo que nenhum de nós quer admitir. Senti meu coração bater ainda mais forte. Caio e eu nunca havíamos passado do nível de vizinhos amigáveis, trocando cumprimentos ocasionais ou ajudando um ao outro em pequenos problemas. Mas naquele momento, parecia que ele estava escancarando algo que eu mesma não tinha coragem de enfrentar. Caio. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria afastá-lo, evitar qualquer complicação, mas outra parte, uma mais profunda e instintiva, não conseguia se mexer. Ele deu mais um passo em minha direção, reduzindo ainda mais o espaço entre nós. Agora, podia sentir o calor do corpo dele e o leve aroma amadeirado do perfume que parecia envolvente demais para ignorar. Não me diga que você nunca sentiu isso. Ele sussurrou, a voz rouca, quase um apelo. Esse peso no ar quando estamos perto um do outro. Eu abri a boca para responder, mas as palavras não saíam. Minhas mãos estavam trêmulas e percebi que ele estava ainda mais próximo. Podia ver os detalhes de seu rosto agora, o leve sulco entre as sobrancelhas, a tensão nos maxilares. Ele estava tão próximo que parecia ser impossível ignorar sua presença. Caio, isso é. Tentei começar, mas ele interrompeu, aproximando-se ainda mais, até que nossos rostos estavam a poucos centímetros de distância. Me diga para parar, Isabela, ele disse, quase num sussurro. Se você não sente o mesmo, me diga para parar agora. Minha mente girava em um turbilhão de emoções. O que eu deveria dizer? O que eu realmente queria? Parte de mim sabia que cruzar essa linha significaria que nada voltaria a ser como antes. Ainda assim, não conseguia me afastar. O calor dele era quase hipnótico, uma força que me puxava. Caio, murmurei novamente, mas dessa vez minha voz estava diferente. Não havia resistência nela, apenas uma hesitação que ele pareceu reconhecer imediatamente. Antes que pudesse terminar, ele ergueu a mão e tocou meu rosto, seus dedos quentes roçando minha pele. Foi um gesto suave, quase reverente, mas carregado de uma tensão que fez minha respiração falhar. Seus olhos estavam nos meus, intensos, como se estivessem pedindo permissão. Então, sem aviso, ele inclinou o rosto e encostou os lábios nos meus. Foi um beijo lento, hesitante no início, mas cheio de uma energia que fez meu corpo inteiro se arrepiar. Ele parecia estar se segurando, como se testasse o limite do que eu permitiria. Minhas mãos tremiam ao lado do meu corpo e, por um segundo, considerei empurrá-lo, mas não o fiz. Em vez disso, me vi correspondendo ao beijo, quase sem perceber. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Ele me olhou nos olhos, como se estivesse tentando decifrar meus pensamentos. Eu sabia. Ele começou, a voz rouca. Eu sabia que você sentia algo. Eu dei um passo para trás, tentando recuperar o controle. Meu coração estava disparado e minha mente, um caos. Isso não deveria ter acontecido, consegui dizer, minha voz fraca. Isso não está certo, Caio. Ele deu um passo à frente, encurtando novamente a distância entre nós. Não diga isso, Isabela. Não negue o que você sentiu. Eu sei que você sentiu. Minhas palavras ficaram presas na garganta. Não conseguia negar, mas admitir parecia igualmente impossível. O que significava tudo isso? O que aconteceria a partir de agora? Enquanto meu olhar permanecia fixo no dele, percebi que cruzar aquela linha não tinha sido um acidente. E ainda que não admitisse em voz alta, algo em mim ansiava pelo que poderia acontecer a seguir. Fiquei ali parada, com os pensamentos girando tão rápido que mal conseguia respirar. Cada parte de mim parecia dividida entre fugir daquele galpão e ficar. Caio estava tão perto agora
que quase podia sentir o pulsar de sua respiração. Seu olhar intenso parecia ver além do que eu queria mostrar. Eu não devia ter feito isso assim, ele disse de repente, quebrando o silêncio denso que havia se instalado. Sua voz estava mais baixa, quase como um sussurro. Mas não consigo evitar, Isabela. Tem algo em você que me puxa, e eu estou cansado de fingir que não sinto. Minhas mãos ainda estavam trêmulas ao meu lado, e eu sabia que minha expressão não escondia o turbilhão interno. Cada palavra que ele dizia parecia criar fissuras em qualquer resistência que eu ainda tentava manter, e ao mesmo tempo, minha cabeça gritava que isso era perigoso, que não fazia sentido, mas meu corpo não parecia ouvir. Caio. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia, quase um gemido de confusão. A gente não pode. Por quê? Porque somos vizinhos. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos nunca desviando dos meus. Ou porque você tem medo do que está sentindo agora. Suas palavras me atingiram em cheio, como uma verdade que eu não queria encarar. Ele estava certo. Não era a situação em si que me fazia hesitar. Era o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia algo tão intenso que não conseguia controlar. Era assustador e, ao mesmo tempo, irresistível. Isso não é tão simples assim, Caio. Tentei argumentar, mas minha voz não carregava a convicção que eu queria. Não, não é. Ele concordou com um sorriso triste. Mas as coisas que valem a pena nunca são, certo? Antes que eu pudesse responder, ele deu mais um passo em minha direção, fechando completamente a distância entre nós. Sua mão ergueu-se novamente, tocando meu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Se você quiser que eu vá embora, eu vou, ele disse, sua voz um pouco trêmula agora. Mas eu preciso que você me diga, porque do contrário eu não vou conseguir parar. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no galpão inteiro. As palavras dele pairavam no ar, esperando pela minha decisão. Olhei para ele, para os olhos que pareciam implorar por algo que eu mesma não sabia se podia dar. Havia uma parte de mim que queria mandá-lo embora, voltar à segurança da rotina. Mas essa parte estava sendo sufocada por outra. Uma parte que queria ver até onde isso iria. Eu não sei, Caio, admiti, minha voz quase um sussurro. Eu não sei o que fazer com isso. Ele não disse nada por um momento, apenas me observou. Então, como se estivesse testando os limites mais uma vez, ele se inclinou para mim. Sua proximidade era sufocante, mas de uma forma que fazia meu corpo inteiro vibrar. Então não diga nada, ele murmurou, seus lábios a milímetros dos meus. Só me diga para parar, se quiser. Mas eu não disse, não podia. Antes que minha mente pudesse formar um pensamento coerente, senti os lábios dele nos meus novamente. O beijo foi mais intenso desta vez, sem a hesitação de antes. Era como se ele estivesse derrubando as barreiras que ainda existiam entre nós, uma a uma. Minhas mãos, que antes estavam tensas ao meu lado, encontraram o caminho até os ombros dele. Senti os músculos firmes sob meus dedos e, sem perceber, me vi retribuindo com a mesma intensidade. O calor que emanava dele parecia me consumir, preenchendo cada espaço vazio que eu sequer sabia que existia. Quando nos afastamos, ambos ofegantes, ele encostou sua testa na minha. Você não tem ideia de há quanto tempo eu quis fazer isso, ele confessou, a voz baixa e carregada de emoção. Eu fechei os olhos, tentando organizar os pensamentos que ainda corriam como um vendaval na minha mente. E o que a gente faz agora? Perguntei, sem saber se queria mesmo ouvir a resposta. Ele riu baixinho, um som abafado e cheio de algo que parecia alívio. Acho que a gente descobre juntos. Antes que pudesse responder, um som distante chamou nossa atenção.
O barulho de um carro na entrada da rua trouxe a realidade de volta como um balde de água fria. É melhor eu ir, ele disse, com relutância evidente em cada palavra. Mas Isabela. Ele segurou meu rosto entre as mãos, olhando diretamente nos meus olhos. Isso não é o fim, só o começo. E então, sem esperar por uma resposta, ele deu um passo para trás, me deixando ali, sozinha no galpão. Enquanto o som dos passos dele se afastava, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Uma linha havia sido cruzada e não havia como voltar atrás. Fiquei ali no galpão, sozinha, enquanto o som dos passos de Caio desaparecia ao longe. O peso do que tinha acabado de acontecer me envolvia como uma névoa, e meus pensamentos estavam em completa desordem. Uma parte de mim queria seguir atrás dele, continuar aquela conversa, aquele momento. Mas outra, mais racional, dizia que era melhor parar, colocar um ponto final antes que as coisas fossem longe demais. Tentei retomar a tarefa que havia me levado até o galpão, organizar caixas velhas e limpar a bagunça acumulada ao longo dos anos. Mas minhas mãos estavam trêmulas e cada objeto que eu tocava parecia ser insignificante em comparação com a turbulência dentro de mim. Peguei um pano para limpar uma prateleira empoeirada, mas minha mente continuava presa ao olhar dele, ao toque, à intensidade daquele beijo. Isso não devia ter acontecido, murmurei para mim mesma, tentando colocar ordem nos pensamentos. Mas era uma mentira, e eu sabia. Algo dentro de mim tinha desejado aquilo, mesmo que eu nunca tivesse admitido antes. Estava tão absorta nos meus pensamentos que quase não ouvi o som de passos se aproximando novamente. Virei-me rápido, esperando que fosse Caio, mas era apenas o vento mexendo à porta do galpão. Soltei um suspiro pesado, me sentindo ao mesmo tempo aliviada e decepcionada. Minutos se transformaram em horas, e finalmente decidi que já havia passado tempo demais ali. Guardei as ferramentas, empilhei as caixas no canto e apaguei as luzes do galpão antes de caminhar de volta para casa. Mas cada passo parecia mais pesado, como se algo tivesse ficado para trás naquele pequeno espaço. Quando entrei em casa, o silêncio parecia maior do que o normal. Coloquei água para ferver e preparei um chá, tentando acalmar os nervos. Sentei-me à mesa, mas minha mente não parava de revisitar cada detalhe daquele encontro. Lembrei-me da forma como ele disse meu nome, da suavidade em seu toque e da intensidade de seu olhar. Era como se ele tivesse me deixado com uma energia que não conseguia dissipar, algo que queimava sob a superfície. A noite chegou, mas o sono parecia impossível. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, enquanto os eventos do dia se repetiam incessantemente. Cada vez que fechava os olhos, podia sentir o calor do beijo, o cheiro dele tão próximo. E apesar de tudo, não conseguia encontrar arrependimento. Era isso que me assustava mais. O dia seguinte chegou devagar, trazendo consigo um peso que eu não sabia como carregar. A manhã parecia arrastar-se, mas ao meio-dia ouvi alguém bater à porta. Meu coração deu um salto, e por um instante pensei que pudesse ser Caio. Caminhei até a porta com passos hesitantes e abri, mas era apenas Dona Marta, minha vizinha mais velha, que tinha vindo trazer algumas frutas do seu quintal. Sorri e agradeci, tentando parecer normal, mas minha mente estava em outro lugar. Você está bem, Isabela? Parece um pouco distraída, ela comentou com a voz doce e preocupada. Ah, sim, claro, só uma noite mal dormida. Respondi, rapidamente encerrando a conversa e voltando para dentro. Fechei a porta e me encostei contra ela, soltando um longo suspiro. Essa tensão estava me consumindo. Precisava fazer algo a respeito, mas não sabia o quê. Foi no fim da tarde que o inevitável aconteceu.
Estava regando as plantas do jardim quando ouvi passos na entrada lateral. Meu coração disparou antes mesmo de eu olhar. E lá estava ele, Caio, de camiseta cinza e jeans, com as mãos nos bolsos, parecendo tão inquieto quanto eu me sentia. Oi, ele disse quase timidamente. Caio. Minha voz saiu em um tom mais alto do que eu pretendia e rapidamente tentei me recompor. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Precisava falar com você. Ele respondeu, dando mais alguns passos em minha direção. Depois de ontem, eu não consegui parar de pensar em você, Isabela. As palavras dele fizeram meu coração acelerar de novo. Deixei a mangueira de lado e limpei as mãos no avental, tentando esconder o nervosismo. Caio, a gente já cruzou uma linha. Eu não sei se podemos. Eu sei, ele me interrompeu, mas eu não estou aqui para complicar as coisas. Só, eu preciso saber onde você está nisso, porque por mais que eu tente, não consigo ignorar o que sinto. Eu não sabia o que responder. O olhar dele era tão sincero, tão cheio de emoção, que parecia impossível não ser afetada. Ele deu mais um passo e eu recuei instintivamente, mas ele parou, respeitando meu espaço. Me diga o que você quer, Isabela, ele disse, sua voz mais baixa agora. Se você me pedir, eu vou embora e nunca mais falo disso. Mas se você sente alguma coisa, qualquer coisa, eu preciso saber. As palavras pairaram no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Olhei para ele, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Uma parte de mim sabia que deveria pedir para ele ir embora, que isso era o certo. Mas enquanto eu o olhava, enquanto sentia a intensidade de seu olhar, percebi que o certo talvez não fosse o que eu queria. Eu não sei, Caio, respondi, minha voz quase um sussurro. Mas eu sei que não quero que você vá embora. Ele deu mais um passo, e dessa vez eu não recuei. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo jardim. Ele ergueu a mão, tocando meu rosto novamente, como se testasse os limites uma última vez. Então me diga o que fazer, ele murmurou, sua voz rouca e carregada de emoção. Porque se depender de mim, eu nunca mais vou embora. O silêncio que pairava entre nós era quase ensurdecedor. As palavras de Caio, tão diretas e sinceras, fizeram algo dentro de mim quebrar. Eu sabia que ele esperava uma resposta, mas o que dizer? Era impossível negar a intensidade do que sentíamos, mas admitir isso em voz alta significava cruzar o limite que eu tanto temia. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos, mas antes que pudesse responder, ele deu mais um passo em minha direção. Agora, estávamos tão próximos que nossos corpos quase se tocavam. Você não precisa dizer nada, Isabela. Ele sussurrou, sua voz baixa e carregada de emoção. Eu só preciso saber que você quer isso tanto quanto eu. Seus olhos me encaravam como se estivessem buscando permissão. Meu coração batia tão forte que parecia que ele podia ouvir, e naquele momento percebi que não havia mais volta. Já havíamos cruzado a linha e não havia como fingir que isso não estava acontecendo. Sem dizer nada, dei um passo à frente, encurtando o espaço entre nós. Toquei o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer sob meus dedos. Seus olhos se fecharam por um breve instante, como se estivesse tentando absorver o momento. Quando nossos olhares se encontraram novamente, ele soube. Não precisava de palavras. Caio inclinou o rosto e nossos lábios se encontraram em um beijo que parecia encapsular tudo o que havíamos segurado por tanto tempo. Era intenso, cheio de paixão, mas também carregado de uma delicadeza que me desarmava completamente. Suas mãos seguraram minha cintura, puxando-me para mais perto, enquanto eu me entregava àquele momento como nunca antes. Tudo ao nosso redor desapareceu. Não havia mais jardim,
Não havia mais preocupações, não havia mais regras. Só nós dois, em um turbilhão de emoções que parecia ser maior do que nós mesmos. A energia entre nós era palpável, como se algo que esteve contido por tempo demais finalmente tivesse sido libertado. Quando nos afastamos, ambos estávamos ofegantes, nossos rostos ainda próximos. Ele encostou a testa na minha e, por um momento, ficamos em silêncio, apenas sentindo o calor um do outro. Isso é real, Isabela, ele disse, sua voz ainda rouca. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas sei que não quero passar mais um dia fingindo que isso não existe. Eu não sabia o que responder. As palavras dele ressoavam com algo profundo dentro de mim, algo que eu tentava ignorar há meses. E pela primeira vez decidi não lutar contra isso. Eu também não quero, sussurrei, minha voz quase falhando. Mas isso vai mudar tudo, Caio. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, olhando fundo nos meus olhos. Algumas mudanças são necessárias, Isabela. E às vezes o que mais nos assusta é exatamente o que precisamos. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ouvimos o som de vozes ao longe. O mundo parecia ter voltado à realidade, nos puxando de volta à vida cotidiana. Mas mesmo assim, algo entre nós havia mudado para sempre. Eu preciso ir agora, ele disse, relutante. Mas isso não é o fim, Isabela. Não pode ser. Assenti lentamente, sem confiar na minha voz para responder. Ele me deu um último beijo, mais suave desta vez, como uma promessa silenciosa. Então, com um último olhar, ele se virou e caminhou para longe. Fiquei ali, observando-o desaparecer na distância, com o coração ainda acelerado. Sabia que nada voltaria a ser como antes, mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo. Sentia algo diferente, algo novo. Talvez fosse esperança. O peso da incerteza ainda estava lá, mas agora era acompanhado por uma certeza. Eu não estava mais sozinha nesse sentimento. Caio havia entrado na minha vida de forma inesperada e juntos havíamos cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Enquanto o sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de dourado e rosa, sorri para mim mesma. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo eu estava pronta para enfrentá-lo,